Bom dia, gente querida, bom dia Rio de Janeiro, bom dia Brasil, alô todos vocês, alô Walter Silveira assistindo a gente, nosso querido amigo Dr. Cícero Munhoz, grande cardiologista, o nosso abraço, o nosso carinho, abraço lá para o Sildney Peracino do Amaral, que esteve comigo ontem e hoje já está em Minas Gerais. A todos vocês, o nosso muito obrigado pela audiência e a gente vamos começar o programa e vocês vão ver aqui, provavelmente hoje ainda deve vir o Aibinder, está meio atrasado, mas esse aqui, à minha direita, para você que está me vendo, que eu estou com a câmera reversa, é o nosso Rodrigo Carvalho. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Fernando. Como vai? Vou bem, obrigado. Mestre cervejeiro. Esse outro aqui é o nosso queridíssimo professor Isaías Nascimento, do Instituto Mais Memória. Bom dia, professor Isaías. Bom dia, Fernando Sérgio. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, espectadores. Prazer novamente estar contigo, Fernando. Perfeito, amigo. Pois é, e a Vera Lúcia Pereira Carvalho está vendo a gente? Mandem os seus recados. Eu quero aí logo a recomendação dos livros. Este livro é emblemático, histórico, né? Do Sérgio Gramático Júnior, Delegado e Dionísio, Vidas em Passos de Arte. Mestre delegado já está com o Papai do Céu e mestre Dionísio, que está sempre aqui com a gente, é o presidente da Escola de Mestre-Sala Porta-Bandeira, Porta-Estandarte do Rio de Janeiro, que leva o seu nome. E ele é um formador há mais de 26 anos de verdadeiros casais artísticos, casais de mestre-sala e porta-bandeira, utilizados não só nas nossas escolas de samba, bem como ao longo do mundo. Olha só, esse livro é o meu livro de número 2, escrito por mim, Vida e Sucesso, uma visão espiritualista e ecumênica do nosso tempo. Você encontra na livraria Saraiva. Este outro livro é do professor Pedro Carlos Pereira, nosso querido amigo. Está chegando aí o Aibinder, eu vou abrir para ele, porque o pessoal está preparando um cafezinho. Certo, Samira? Bom dia, minha amiga. Bom dia, Fernando. Tudo bem? Bom dia a todos. Então vamos lá. Olha só a entrada gloriosa do Luiz Aibinder. Querem apostar que é o Aibinder? Vamos nós. Esta chave. Meu Deus do céu. Alô, Aibinder, vamos entrar, meu amigo. Bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo, recepcionado pela Samira e recepcionado também pelo Todinho, né? Ah lá, olha só, aos pés do nosso dedicado psicólogo Luiz Aibinder. Luiz, se acomode aí, querido. Um abraço grande. Este outro livro é o livro que há 5 anos está na lista de vendas da livraria saraiva.com.br. Na verdade, esse livro foi lançado há 5 anos atrás, os 50 anos de comunicação de minha autoria. Você encontra a qualquer momento na livraria Saraiva. Se não tiver na Saraiva mais perto da sua casa, você pode digitar saraiva.com.br e você pode pesquisar o livro pelo meu nome, Fernando Sérgio, ou pelo título 50 anos de comunicação. Muito bem, eu quero convidar todos para o Caçador, um dos melhores restaurantes da Tijuca, dos amigos Ari. Aliás, ontem tivemos lá, eu recebi aqui o Sildney, meu amigo de infância e que veio lá de Juiz de Fora para participar do programa. Sildney é administrador de empresas, foi diretor da Aço Minas. Ontem foi um programa memorável, como espero que seja o de hoje. Muito bem, então o Caçador, você sabe, você pode participar do concurso. Para você participar do concurso, você pode ganhar da gente nada mais, nada menos do que 3 almoços no Caçador. Vai você e mais 2 convidados, né? Então o detalhe é você mandar e-mail para sorteiofs@gmail.com, sorteiofs@gmail.com. Aqui uma mini galeria de troféus, não é? Eu me lembro daquele muito especial para mim,
que é do nosso querido professor Isaías, a época do Instituto Mais Memória, lá na Feira da Providência. São aqueles dois lá atrás que parecem um pouco o Oscar, né? Esse daqui da frente foi me dado pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. Então, alguns de Portugal, enfim, coisas que estão acontecendo ainda hoje. Um abraço grande a todos vocês e a gente chega mais uma vez. Alô, Simone Tavares, alô, Oscar Berro, doutor Oscar Berro. Pois é, estou querendo ver você aqui, Berro, né? Vamos marcar um dia para você vir aqui. Berro é um dos maiores sanitaristas que o Rio de Janeiro teve, já foi diretor dos hospitais federais do Rio de Janeiro, é uma figura fantástica que merece todo o nosso carinho, né? Um bom dia para você. Mando um beijo ao grupo WhatsApp dos amigos do Renato Suete Evangelista. Então tá aí, um beijo para vocês. Ana Lúcia Barbosa, bom dia Fernando, bom dia Samira, beijo para o Todd e obviamente um abraço para todos os convidados, né? O grande início de mês para você também, Berro. Então a gente está aqui começando o programa do dia de hoje e eu queria lembrar dos nossos queridos amigos, os nossos parceiros do programa, que são muito importantes. Graças a Deus não para de chegar aqui as noções as mais diversas, né, deste programa que está realmente bombando. A gente fica muito feliz. Você sabe que se você acessar no YouTube, né, você bota lá youtube.com, você pode se inscrever. Se inscreva do nosso canal, Fernando Sérgio. Mas você sabe que prioritariamente o programa começa através do Facebook, né? Então no Facebook você tem algumas maneiras para acessar. Fernando Sérgio Grandinetti Pinto é um dos meus perfis. Esse está lotado, não pede amizade, porque não dá mais para chegar. Já tem um total de 5.000, está prestes a virar página. Você pode acessar de uma maneira mais simples através das páginas Fernando Sérgio Comunicador ou Fernando Sérgio Radialista. Agora, se você quer que eu aceite a sua amizade, você manda para Fernando Sérgio Grandinetti Pinto 2, assim mesmo, algarismos romanos. No Fernando Sérgio Grandinetti Pinto 2, nós temos perto de 1.700 pessoas aproximadamente. Então, perfazendo ao longo dos dois perfis, 6.700 pessoas que nesse momento são nossos seguidores, digamos assim. Porém, se você for no YouTube, e a título de pesquisa, você coloca no youtube.com, você coloca Programa Fernando Sérgio, você vai ver que temos ali mais de 81 mil resultados. É uma vitória muito grande para um programa de 1 hora na internet, quando nós sabemos que a maioria dos youtubers, na verdade, ficam apenas 5 ou 7 minutos. Agora, se você for pesquisar no YouTube e botar só Fernando Sérgio, aí a gente atinge a marca de mais de 2 milhões de seguidores. E a gente fica muito feliz com isso. É uma vitória para um programa que começou no dia 13 de março do ano passado. E nós já temos no ar mais de quase 300 programas. Para você vê-los todos ou vê-los em parte, basta você ir para o YouTube. É onde fica arquivado. Então, o programa de agora é ao vivo, né? Nós estamos no dia 1º de fevereiro, agora são 8 horas e 7 minutos, claro que depois ele vai permanecer e essa informação aí se torna obsoleta porque ele vai permanecer ao longo do Facebook. Porém, todos os programas você vai encontrar justamente no youtube.com. Indo no youtube.com é muito importante que você se inscreva. Não custa nada, você não vai pagar nada, vai dar só um clique no inscrever. E aí você vai realmente, cada vez que eu tiver um vídeo novo, você vai ter essa informação. Hoje vai ser muito interessante o programa, porque o professor Isaías Nascimento é professor de história, é um realizador de eventos, é um homem que participou várias vezes da Feira da Providência. O nosso querido mestre cervejeiro Rodrigo Carvalho, gente, é formado por uma instituição alemã, mestre cervejeiro, vai falar de cerveja, o que você gosta de uma serva, daqui a pouquinho ele vai falar com a gente também. E o Luiz Aibinder, que você conhece,
psicólogo dos mais festejados do Rio de Janeiro, já teve a oportunidade de participar, como eu participei também da Rádio Tupi, anteriormente foi da Rádio Haroldo de Andrade, participou do programa do Haroldão, né? Nosso querido Haroldão que está no céu. Aproveitar o ensejo para mandar um alô também para o Haroldinho, né? Olha, também participando do programa, vamos ver se eu acerto esse nome, Rizanza Ishio e o Carlos Augusto. Bom dia, Carlos. Então, falando agora, sem mais delongas, dos nossos queridos patrocinadores, pessoas que estão aí acreditando no nosso programa. Nós vamos falar aqui, minha gente, das espadas katana. Espadas katana, que na verdade você coloca no Face Espadas Katana, porém a empresa que forja essas espadas, que são exclusivas e autênticas espadas samurai, que vêm de Hong Kong, se chama Shotokan. Vamos aí. Olha só a katana Legume, aço damasco, que é um dos melhores aços. Ela é toda avermelhada. Vejam vocês o punho das espadas katana, e mais do que isso, esse punho é feito de pele de arraia. Então, espadascatana.com.br para você adquirir, para você ver. Tem vídeos sensacionais e que mostram o poder de corte dessas espadas. Detalhe que essa espada não é uma arma, não deve ser adquirida como tal. É, na verdade, uma autêntica espada samurai para decoração, embora seja exatamente igual às espadas que eram utilizadas pelos samurais. Então, essa é a informação que a gente dá para você. Outros queridos que estão sempre participando aqui conosco, Bradesco Seguros, seguro residencial, simule e contrate, né? E aí tá muito interessante, logo no site que abre, tá aí gol na janela. A vida é cheia de previstos, é verdade, você tem que prevenir. Seguro viagem, não importa o destino, temos o seguro viagem ideal para você. Por falar em viagem, um abraço para o pessoal do Trivago. Trivago, encontre seu hotel ideal pelo melhor preço. No Trivago você encontra o hotel que você mais precisa por um preço muito menor do que o próprio hotel está vendendo. Trivago. E eu queria também, por último, né, agora vamos lembrar aqui, eu até mudo aqui mesmo, que eu não quero ficar mudando muito essa câmera, que você sabe que isso aqui é um self-made program, né? Então, por isso mesmo, a gente procura fazer da maneira mais artesanal possível, uma maneira parecida com que o mestre cervejeiro aqui, né, o Rodrigo, deve fazer a sua cerveja, né? Quanto mais artesanal, mais você sabe que está sendo ao vivo e de que vale a pena fazer. Então, eu queria lembrar que a Secretaria de Esportes de Niterói está promovendo em Icaraí, através do professor e mestre de Jiu-Jitsu, faixa preta 4º grau, o professor Serginho, está promovendo o MMA CrossFitness. Isso significa o quê? Que você vai adquirir forma física com os exercícios que normalmente são feitos por lutadores, mas você não vai lutar. Então, é de segunda a sexta-feira, de 7 até 8h30, 9 horas da manhã, ou 7, 8h30, 9 horas da noite, ali em frente a Belisário Augusto. Então, não se esqueça, MMA CrossFitness. Muito bem, isto colocado, daqui a pouco a gente vai logo para a sala de visitas e vamos chegar com a prece para que o nosso dia possa começar bem. Meus amigos queridos, vamos agora mudar o foco da câmera e você vai, nesse momento aí, né, com o nosso, sinceramente, o nosso desejo de que o dia de hoje seja muito bom. E agradecendo ao Luciano Gomes, que nos mandou as imagens que ilustram essa prece de Cáritas, seguida do Pai Nosso. Vamos nós. Cáritas, e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor,
que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o poder, e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Pois é, e a pedido da Marília que está vendo a gente aí, a pedido do Edson Pinto e a pedido também da dona Ofélia, né? Nós vamos ouvir aí uma música bastante inspirada, chamada Quanta Luz, né? E logo após, então são 3 minutinhos só de música, logo após a gente vai chegar aí com essa turma maravilhosa que está participando da nossa sala de visitas. Obrigado a você. Aí, dona Ofélia, seu pedido. Quanta luz,
descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Então tivemos aí Quanta Luz, um abraço para Volga, para Conceição dos Santos. E minha gente querida, homenagem ao meu querido Vasco da Gama, que essa minha está com a caneca do Flamengo. Mas o Vasco ontem deitou e rolou, né? O Vasco foi lá no Chile jogar com a Universidade Concepción. Alô, Aníbal, meu querido amigo chileno, mas você a Universidade é Chile, né? O Concepción é um clube menor e o Vasco venceu de 4-0, então saudações vascaínas. Muito bem, minha gente querida, tá na hora da conversa e eu tô lembrando a você que você pode participar do programa, isso é muito importante e é isso que nós esperamos efetivamente que sempre aconteça, né? Sempre que eu quero tocar aqui o negócio, às vezes o touch não pega. Nossa, Tio, claro que pega sim. Escuta que é uma figura simpática, agradável, que tá estreando no programa hoje. Ei, tô de olho em você! Ô Pato, esse é o Rodrigo, Pato. O Rodrigo é o Rodrigo Carvalho. Acertei, Rodrigo? Rodrigo Carvalho, mestre cervejeiro. Oba, eu vou encher a cara. Que isso, Pato? Pato, o que é isso, rapaz? Você acha que você tem que encher a cara? Peraí, você é um pato, você é quase uma criança. Não é assim, não. Nossa, doutor Luiz Albinda, tá tão simpático, agradável. Olha, eu tô meio desconfiado de você, viu, Pato? Eu vou pedir pro doutor Luiz Albinda analisar você, entendeu? Nossa, tio, eu não tenho a menor saudade daquela rádio. Ah, para com isso, Pato. Deixa de provocar os outros. Vamos fazer o nosso programa. Tio, aquela figura ali é o professor Isaías, não é? É isso mesmo, é o professor Isaías. Gente boa, né, tio? É verdade. Nunca foi preso à toa, né, tio? Que isso, Pato? Ah, meu Deus do céu, deixa de ser atrevido. Sai fora, sai fora. Tchau, é um bom programa. Beijo. Esse Pato que ia aparecer mais do que todo mundo aqui no programa, meu Deus do céu, não bastava ele ser amigo meu da Rádio Tupi e de repente ele continua fazendo essas provocações, professor Isaías. Meu Deus do céu, que coisa, não? Hein? A provocação é sempre bom, né, Fernando? Provocação é boa, né? Quando tem que ter bom humor, não é não? Sem dúvida. Não é? Se você não tiver bom humor, fica difícil de enfrentar a vida, né? Ah, isso aí a gente aprende no dia a dia, no cotidiano, né? Sim. Vale a pena viver sem ter medo de ser feliz. Sem ter medo de ser feliz. É isso mesmo, doutor Luiz Albinda? Olha, primeiro, esse pato é patológico. É verdade. Tem um provérbio chinês que diz: feliz é o homem que sabe rir de si mesmo. Nunca lhe verdade. faltará motivo para risos. Exatamente. A gente se leva muito a sério. Seriedade é doença. Você vê essas pessoas solenes, são muito doentias. Você pega um Hitler, outros ditadores, aquelas pessoas... Aquele Pinochet, né? Pinochet, que teve no Chile. mas tirando esse pessoal, síndico do prédio às vezes... Eu sou síndico desse prédio. Mas Pode me tratar com mais respeito. Não tem umas pessoas solenes, elas acham que seriedade é qualidade. Eu Certo. acho que é doentio. Você pode levar as coisas com responsabilidade sem ser sério. Eu concordo plenamente com o que você falou, né? Rodrigo Carvalho, seja bem-vindo, mestre cervejeiro, né? Como é que você atentou para esse detalhe? Porque hoje você, para consumo pessoal, você até fabrica a sua própria cerveja, formado que você foi por um convênio com o Instituto Alemão, não é isso? De cerveja. Eu fiz um curso do ICD, Sei. em parceria com o Instituto Errestefa. Sei. Foi uma turma montada aqui no Brasil para a gente melhorar nas técnicas de produção. E eu gostei daquele pato, hein? Apesar dele querer tomar cerveja essa hora da manhã, é um bom indicador de saúde mental. O Pato é uma figura politicamente incorreta. Né? O Pato mas é legal, ele dá um tom. O humor tem a ver com isso, né? E o humor tem a ver com a cerveja também, né? Cara, a cerveja artesanal, além do hobby, o prazer que ela proporciona do resultado do produto em si, ela é um enorme agregador.
Você, quando começa a produzir, você junta familiares, amigos, e isso vira uma grande festa em torno muito mais de estar reunido do que do produto final. Que bacana. Tem razão. Sei. Nunca ninguém faz amizades bebendo leite, né? Não é a mesma coisa. Né? Agora, a cerveja, como você está falando aí, artesanal, na sua opinião, e eu tenho essa impressão também, ela é mais bem elaborada ou depende de quem elabora? Olha, a artesanal, a qualidade dela depende muito da técnica e do equipamento. Sim. Mas se uma pessoa tentar fazer em casa e é super simples, uma panela, no seu fogão, você tem os equipamentos necessários para a fabricação, ela vai ter uma qualidade muito melhor, ainda que você erre e seja a sua primeira receita, do que a gente encontra aí dessas grandes cervejarias no mercado. É mesmo, é? É verdade. Você consegue consumir ela a uma temperatura quente, ela não muda cheiro, não muda o sabor. Então é realmente uma qualidade diferenciada. E a água faz diferença? A água faz diferença. Para quem está começando, pode usar um galão de água mineral, não tem necessidade de tratar. Mas gasosa não, né? Não. Água mineral mesmo. Galão mesmo. Enfim, Agora, falar em galão, tem que tomar cuidado com um galão de água mineral que não é gasosa. O pessoal está até aconselhando que as pessoas, depois de utilizar aquela, furem, né? Porque infelizmente tem muita gente aí selando, inclusive, esses galões, né? E na verdade não sendo verdade, tem que ser água mineral de verdade, né? Isso é bom porque a especificação da água vem no rótulo, mas se for uma falsificada, como você vai ferver, mal não vai fazer. Pode alterar o gosto. Assim você vai ferver. Então tem até isso. O grande vinólogo, né? O homem que entende de vinhos, o nosso dedicado professor Isaías, te entusiasma também a cerveja, não? Não, eu sou um apreciador. Sei. Convivo muito bem com quem bebe, acompanho muito bem, né? Divido despesas às vezes, quando possível, mas eu realmente não tive nenhuma atração pela cerveja. É uma questão de gosto. De convívio. Nem na Alemanha, quando você esteve na Copa do Mundo, aí você deitou, rolou, né? Porque eu tenho informações a respeito. Eu fiquei 10 dias em Munique e 10 dias de festa. Eu falava com o Rodrigo que foi algo assim inusitado pela forma que os alemães e os europeus, de maneira geral, vivem em função da bebida. A bebida gera outros convívios, né? E eu estava, quando o Rodrigo falou, eu fui aqui dar uma olhada, nós estamos falando de 6.000 anos antes de Cristo, a fabricação de cerveja. Na Suméria, onde é hoje o Iraque, naquela região da Mesopotâmia. Então isso vem, e depois os religiosos, né, na Idade Média, né? Então Roma já a fabricação era mais de vinho, né? Era mais de vinho. Já os bárbaros lá do outro lado da Europa, sobretudo alemães e afins, né, tiveram uma influência da cerveja como bebida principal. Pois é, Aivinder, eu recebi ontem, entre os meus convidados, o Sildinei Peracino do Amaral, que é administrador de empresas, foi diretor dos engenheiros da Aço Minas e tal, nos visitando aqui. E ele é palestrante também dos alcoólicos anônimos, né? E ele estava dizendo um trabalho muito bonito que é feito com as pessoas que exageram, né? E acabam viciadas no álcool. Por que determinadas pessoas conseguem beber socialmente e outras não, e outras acabam sendo viciadas e trazendo problemas? Bom, tem dois tipos de consumidor de droga. O que pode ser recreativo e o viciado. Drogas que levam à compulsão quase que imediatamente, heroína e crack. Não tem usuário recreativo, eu vou fumar um crack de vez em quando. Não existe isso. Na festa do outro fim de semana eu vou fumar. Fumou 2, 3 vezes, está viciado. Heroína, a mesma coisa. O álcool depende da resistência do organismo. O alcoólatra, ele tem uma doença na qual ele não processa bem o álcool, o corpo dele. Por exemplo, o diabético não processa bem açúcar. O alcoólatra não processa bem o álcool, então ele é mais vulnerável ao vício, a criar dependência e sofrer as consequências dessa dependência. Então todo mundo tem um limite. Beber socialmente, lá no Auá, eu também faço palestra lá de vez em quando. Sim. Todo mundo que bebe socialmente,
É mesmo, né? É uma brincadeira, né? Eu sei. Eu bebo socialmente, assim, eu tomo uma dose de uísque ou outra. Cerveja eu também não gosto. Sei. Então, o máximo que eu tomo de cerveja é meio copo. Minha mulher, às vezes, no almoço, quer tomar uma latinha de cerveja. Para que ela não beba sozinha, eu tomo um pouquinho. Mas não me apetece, mas não tem nenhum preconceito. Não faz, é o gosto, né? Tem pessoas, então, que são vulneráveis a criar dependência. Sim. E mesmo que você não tenha essa predisposição genética, por exemplo, que filhos de pais alcoólatras têm mais tendência a se tornar alcoólatra, mesmo que você não tenha essa predisposição genética, se você ficar insistindo com muita bebida, pode desenvolver o vício. Sei. Então tem que beber, beba com moderação, virou um clichê. Mas, eventualmente, quando você começa a ter certas preocupações, estão acendendo luzes vermelhas no teu caminho. Por exemplo, você bebe e não se lembra do que aconteceu quando você bebeu. Aquele apagão, se chama amnésia alcoólica. É uma lâmpada vermelha forte. Ficar preocupado se vai beber na próxima semana, quantos dias eu estou sem beber, sabe aquelas preocupações? A família recomendando, olha, vai na festa, mas não bebe, você vai dar vexame. Tudo isso já sinaliza perigo. Nessa hora já tem que ir para os alcoólicos anônimos. Perfeito. Porque o vício está se instalando. Mandar um abraço para o Dr. Silvio Provenzano, semana que vem está aqui. Ele está substituindo uma médica que, por razões de saúde, não pôde participar semana passada e esta semana, e está nos vendo. Um abraço para ele, para a Natália Flora, para Valdair Lopes. Mas, Rodrigo, diga. Ele comentou do jargão de beba com moderação. No mundo da cerveja artesanal a gente tem outro. Beba menos, beba melhor. A cerveja tem uma qualidade tão superior que você não precisa tomar 4, 5, 6, 7 garrafas. Uma garrafa você passa bem, horas de bate-papo com amigos, você vai degustando ela. Agora, você divide com amigos a sua própria cerveja artesanal, né? Que você até apelidou de um nome. O nome dela é Tibiribã. Tibiribã. Por que Tibiribã? Tibiribã é uma homenagem a um navio pirata do século XVIII. Certo. A minha família é uma família que veleja desde que eu sou muito pequeno. É mesmo? Que bacana. Desde os 5 anos de idade. Certo. Então, por conta dessa cultura na minha família da vela, né, do mar, eu juntei a cerveja com essa cultura. Com essa cultura. Agora, aí a pergunta que não quer calar, porque o Aivinder lembrou com muita propriedade que o grande problema é o cara beber demais, né? O cervejeiro, quando vai fazer a cerveja, tem que provar muito dessa cerveja, não? Olha, as primeiras cervejas que um cervejeiro caseiro produz são um problema, porque você faz um pouco do processo e bebe um gole, um pouco do processo e bebe um gole. Para curtir, né? Para ver se só para curtir ou para ver se está chegando ao ponto ideal? Não, a sua você só bebe depois de um tempo. Você não vai beber no dia a cerveja se produzir. Ela demora até de 3 a 4 semanas para ficar pronta. É mesmo? Você tem que deixar ela fermentar, você tem que maturar, engarrafar, colocar o gás, tudo isso. Sei. Mas você compra outras para ir bebendo enquanto faz a sua. O grande problema é que no final você começa a errar alguns processos. Esse é um erro do cervejeiro iniciante. Sei. Lá pela 4ª ou 5ª produção ele já aprende que só pode beber no final do processo para comemorar o dia de cozinha que ele teve. Pois é. Agora eu quero saber do nosso querido mestre Isaías. E a pergunta é estendida ao nosso querido Luiz Aivinder. Se é que vocês vão ter coragem de respondê-la. Se vocês fossem produzir alguma bebida de forma artesanal, primeiramente para o Isaías, qual que você produziria e por quê? Eu não tenho assim um pensamento consolidado sobre isso. Sim. Mas como eu passei a consumir o vinho regularmente, tendo visitado vinícolas na Argentina, no Chile, Nordeste, eu fiz visitas também que me surpreenderam, né? Na região de Gramado, aquela região de Canela, é algo interessantíssimo, né? Eu lamentavelmente só pensaria pelo lado comercial. Como eu não sou um consumidor, eu pensaria o seguinte: que tempo que eu vou despender para esse fim e o que eu vou ganhar com isso? Ou se eu vou gerar prazer para terceiros, né? Então eu tenho para mim que o vinho seria uma possibilidade. A cachaça sempre foi muito ruim para a minha vida, porque eu tive um pai alcoólatra que morreu aos 53 anos. Muito novo, né? Para os padrões atuais. Isso me tornou um homem distante da bebida. Distante da bebida. Muitas pessoas até, eu sou Isaías, é religioso, é crente, porque você acaba ficando... Eu fiquei distante da bebida. Eu tive sempre um convívio social
trabalho, mas eu fiquei muito distante da bebida por conta disso, né? Mas eu vejo que o vinho hoje cresce de maneira exponencial. O vinho é sinônimo também de bom gosto, né? Desde que, como a própria cerveja, desde que haja, como disse o Rodrigo, moderação, né? Verdade. Meu caro mestre Luiz Aibinder, qual seria a cerveja, qual o produto alcoólico, se é que você faria algum, e por quê? Pensando aqui na resposta, não achei. Não achei. Primeiro porque eu sou muito preguiçoso. Dizem que reconhecer uma deficiência é virtude. Eu sou. Ninguém é perfeito, eu nasci no planeta Terra, portanto estou cumprindo minha função. Exato. Eu sou muito preguiçoso. Sim. A única atividade que eu gosto mesmo é ler. Certo. Meu hobby favorito é ler. Eu não perderia o tempo de leitura para fazer um chá. Não é fabricar chá, para fazer um chá, sabe? Você é daqueles que pega o romance e vai até o fim de uma vez ou vai por partes? Eu não pego nem romance mais. Há muitos anos eu escolhi não ler nada que não fosse do meu interesse profissional. Sim. Porque eu junto o útil ao agradável. Eu gosto de ler a matéria profissional e me é muito útil. Então, eu lia policial, eu lia até rótulo de papel higiênico. Sabe, eu acho que eu já saí do berçário com o livro debaixo do braço. Mas chegou uma certa fase da vida, eu passei só a ler coisas que me interessam. Filosofia que possa ajudar as pessoas, psicologia, etc. Quando eu pego um livro, eu tenho dificuldade de parar. Às vezes eu tenho que, de noite, me disciplinar, ficar na cama e dormir, do que levantar e pegar o livro outra vez. Sabe, porque a minha tendência é ficar até terminar. Você vê uma criança numa loja de brinquedos, tem um montão de livro, eu fico doidinho. Olha só, no teu caso específico, Rodrigo, o que te despertou para ser cervejeiro? Quer dizer, você já admirava a cerveja a partir da adolescência, digamos, ou a coisa foi acontecendo? Não, durante, próximo ali aos 18 anos, eu consumi cerveja como todo mundo ali no bar, na conversa, com os amigos, algumas festas. Ao longo da vida eu tive a oportunidade de provar cervejas importadas, tá, que eram feitas com mais qualidade do que as nossas nacionais de larga escala, e eu me encantei com aquilo. Há 6, 7 anos atrás, quando começou a ficar mais fácil aqui no Brasil encontrar esse tipo de cerveja, eu e minha esposa, a gente começamos a ir com uma frequência maior aos bares que tinham esse tipo de cerveja. E começou a ficar cara a brincadeira. Em um Natal ela conseguiu achar um livro na Amazon americana de como fazer cerveja em casa e me deu de presente. Eu falei assim, essa brincadeira tá ficando cara. Isso há 6 anos atrás. 6 anos atrás. Sim. Ela me deu esse livro e falou assim, tá aqui, o primeiro empurrão agora é contigo. Eu demorei um tempo até pegar ali para realmente ler, estudar, que eu estava com outras preocupações na época. E quando eu peguei, eu me encantei com esse universo. Fui atrás do material todo, montei meu equipamento em casa, eu mesmo fiz, furei a panela, instalei as válvulas e comecei a produzir. Já era uma época, em torno de 5 anos atrás, onde você conseguia achar insumos com uma certa facilidade, a cultura já estava começando a ficar bem disseminada no Brasil. Então você conseguia achar o malte, o lúpulo, o fermento, tudo isso com facilidade. E aí engrenei, fui cada vez mais pesquisando sobre o assunto, me especializando, lendo sobre, compartilhando experiência com outros cervejeiros. Hoje existem as confrarias, são muito comuns nos bairros e tal, por região, e as confrarias se juntam, trocam experiência. Confrarias cervejeiras. Confraria cervejeira. Eu sou da Cocejucana. Confraria dos Cervejeiros da Tijuca. Então um abraço para a Cocejucana. Um abraço para ela. Pois e aí o Valdeci, que está vendo a gente, Fernando, já que você perguntou para o Rodrigo como é que ele começou, pergunta ao professor Isaías por que ele escolheu ser professor de História e pergunta ao Aibinder como é que ele se encantou pela psicologia. Então está aí o ouvinte dando aí a tese. A minha questão foi a pauta, perdão. O berço familiar. Eu fui criado por pessoas mais velhas, tios, tias. Meu pai foi preso político, então ele se partiu muito cedo do país, sindicalista. E eu fui criado por terceiros, tios, padrinhos. E essas pessoas me levavam a ler, a consumir, sobretudo literatura, né? Em 1972, eu fiz um trabalho de pesquisa no ginásio, aquele período de férias, tinha um período que você tinha que apresentar um trabalho em sala de aula. E o trabalho consistia em apresentar
uma pesquisa sobre os vultos nacionais vivos em 1972. Como eu ouvia muito Rádio Globo, Rádio Tupi, e já lia jornais com certa frequência, eu fiz um trabalho razoavelmente bom. E quando eu cheguei para apresentar em sala de aula, a professora falou assim: não, se for seu pai ou sua mãe que pode ter feito. Você com 12 anos não pode ter feito esse trabalho. Olha só. E me fez passar um certo preconceito, constrangimento, né? Isso em 72. É. Provei que eu tinha feito, porque eu já tinha uma cultura razoável para tal. Me lembro que um dos personagens que eu citei foi Emerson Fittipaldi, acabava de ser campeão mundial de Fórmula 1. E não era comum se falar do Emerson Fittipaldi. Em 72, o Brasil foi campeão do bicentenário de uma Copa do Mundo menor, ele era tricampeão. E eu já conhecia essas informações, né? O maior artista do Brasil era Roberto Carlos, em 72, Vanderleia também participando. Então eu tinha essa cultura, essa informação. E dali eu falei, não, esse aqui é o ramo que eu vou estudar. Você vai estudar. E aí eu me formei em História e Geografia, né? Mas só atuei como professor de História, né? E paralelamente à minha vida como servidor público, eu sempre me dediquei no que foi possível a atuar com a História. Eu passei pelo Maracanã, fomos lá, trabalhamos na Calçada da Fama, exatamente para homenagear... Aliás, uma das coisas lamentáveis que houve é que retiraram aquela Calçada da Fama, retiraram aquele museu, reformaram o Maracanã e esculhambaram a memória. Memória, porque imagina o esforço que o IATA... Eu cheguei a ter a oportunidade de visitar o museu. Você imagina o esforço que nós não fizemos, tudo jogado fora. Rodrigo, Samira, para que aqueles jogadores que vivos estavam até 2000, quando o Maracanã completou 50 anos, nós tivéssemos as marcas dos pés deles, né? O único jogador que nós não tivemos as marcas, depois conseguimos de um colecionador, foi o Garrincha. Mas quem estava vivo ali, o único que não... Tinha o estátua do Zico, tinha o estátua... O único que não veio colocar o pé, Bellini, que estava vivo, foi o Gilmar dos Santos Neves, bicampeão 58, 62, que sofreu um AVC no avião quando se dirigia ao Maracanã. Para colocar... E ele nunca mais viveu, porque ele depois ficou numa situação difícil. Então, sempre trabalhei com essa questão, quando eu participava do seu programa, quando podia, eu sempre voltava. Né? Eu tive a oportunidade, através de você, do Instituto Mais Memória, de conhecer, né, vários dos campeões mundiais, Amarildo, Marco Antônio e outros tantos, né? O Brito, né, o grande zagueiro do Vasco da Gama. Mas, Aibinda, e você? Como é que você, de repente, não, eu vou fazer psicologia e vou ajudar as pessoas? Eu sou formado em administração. Sei. Trabalhava de dia, ia para casa de noite, normal. Mas eu não gosto de ler novela, não gostava e continuo não gostando. Sei. Naquela época a gente só tinha uma televisão. Era antes da década de 70. Todo mundo era uma sala e uma televisão. Uma televisão só, né? Telefone era caro, era uma complicação, era outro mundo. 21 polegadas era um cinema, né? Luxo. Controle remoto era luxo. Não existe, Então, a minha mulher gosta de novela. Eu não me achava no direito de impedi-la de ver novela. E o que eu vou fazer de noite? Já estava cansado de ler romance, policial, essas coisas todas. Aí eu falei para ela, acho que eu vou fazer uma faculdade. Ela, boa, faz uma faculdade, que seria uma distração para mim à noite. Mas eu não sabia de quê. De que eu faço? Engenharia, história, sabe o que eu faço? Ela disse, por que você não faz psicologia? Eu disse, tá, boa ideia. Olha só. Aí ela que deu a ideia. Mas aí você foi se encantando aos poucos, é isso? Não foi nem aos poucos, assim, foi quase que instantaneamente. Passado o primeiro período, que eu só queria sair dando diagnóstico para todo mundo. No primeiro dia eu já queria sair dando diagnóstico. Pelo menos eu. Aí a coisa foi evoluindo, eu fui tomando gosto, paixão pela... Parei de ler tudo que não era pertinente à psicologia. E esse ano faz 41 anos de psicologia. Que beleza, né? Que beleza. Tá vendo, Rodrigo? Que coisa, né? Como é que a gente... Quando tem educação, é uma batalha que nós temos aqui no programa, né, de modestamente colaborar para que os nossos políticos tenham consciência da necessidade da educação, nem que seja a educação dirigida, não é?
É o caso específico, no caso dele, professor de história, no outro jornalista, no outro psicólogo, no seu caso mestre cervejeiro, mas para tudo tem que ter uma paixão, não é isso? Tem que ter paixão. Eu apanhei bastante, porque diferente dele eu escolhi engenharia. Você fez engenharia, Sou engenheiro de telecomunicações. Certo. E, assim, sempre atuei nesse ramo, às vezes como mais técnico, às vezes mais na área comercial, e caí para a cerveja como um grande hobby e paixão da minha vida. Ele realmente, eu consegui, claro, usar um pouco da habilidade da engenharia nos meus equipamentos. Eu automatizei, coloquei motor, tempo, circuito que eu mesmo montei. Isso ajuda bastante com o trabalho braçal do dia a dia lá. No dia a dia. Você me dá a chance, você falou em engenharia, eu tenho uma nora engenheira que agora mesmo passou por aqui, foi para o trabalho, e me dá uma chance de lembrar um trabalho muito bonito feito pelo nosso querido professor Isaías, que foi o Papo de Primeira na Segunda, né, que era um talk show que eu fui convidado por ele para apresentar. Aliás, quem me apresentou a você foi o Wagner Menezes, eu quero mandar um abraço. E a gente fez várias entrevistas lá, entre outras que a gente fez no rádio e tal. E uma delas que me marcou foi exatamente a do Ivan Lins, porque o Ivan comentava isso aí lá no palco onde nós realizávamos, né, naquele shopping, o Manuel Joaquim, no Barra World. Então o Ivan Lins é engenheiro químico. Né? Só que um detalhe, ele fez porque o pai queria que ele fizesse. Mas já ao término praticamente do curso, ele estourou no Brasil inteiro com Madalena. Você não percebeu que o mar é uma gota comparado ao pranto meu, né? Meu Deus do céu. E era com Elis Regina. Só que o pai pressionava, isso ele me contou, não sei se você se lembra, Isaías, o pai pressionava e tal, ele não, vai ter que arranjar um emprego de engenheiro e tal, e ele foi, se não me falha a memória, em Minas, em Barbacena, onde havia uma usina, sei lá do que, e o cidadão, o presidente, recebeu pelo prestígio, né? Recebeu e tal, e falou, não, tá bem, você está contratado, etc. e tal. Quando acabou a entrevista de emprego, aí o dono da empresa falou assim, agora Ivan, faz um favor para mim, dá um autógrafo aqui para minha filha, porque ela adora você com Madalena. Ele falou, a partir daquele autógrafo, nunca mais voltei para a engenharia. Então tem essa coisa, né? Quer dizer, se a pessoa não tiver mesmo paixão, não tiver amor pela aquilo, se não tiver esse tesão que o Aibinder falou, né? Você não fica. Como cervejeiro, mas ainda não dei autógrafo como cervejeiro, mas vai que. Mas não é? Tudo é possível. E nós estamos sofrendo uma quarta revolução tecnológica, né? Nós estamos num processo de mudança. Né? Então as nossas profissões de 10, 20 anos atrás, elas estão todas reformuladas e reformulando. Reformulando, né? E, por exemplo, uma situação dessa do Rodrigo hoje, não que ela seja nova, mas que ela é dos tempos atuais, né? O sujeito ter a sua... Imagina, ele competir com as grandes cervejarias e vencer. E é plenamente possível, né? É plenamente possível. E não é fácil. Estão vivendo da cerveja, seja com uma produção pequena, com uma fórmula única entrando no mercado, ou através de um beer truck, aqueles caminhões que vendem cerveja nos eventos, ou um bar, ou distribuição. Tem amigos que já estão vivendo da cerveja, que largaram as profissões para realmente se dedicar. Para você ter uma ideia, eu tenho um filho que é o Marcelo Piuí, que não é o vereador do Rio, mas é um grande produtor cultural lá de Niterói. Ele que organiza no Campo de São Bento aqueles beer trucks. Aquele evento é sensacional. Então, aquele evento é idealizado pelo meu filho Marcelo. Você já foi lá? Já fui. Que bacana, né? Onde reúne trucks os mais diversos. Agora a cerveja que tem que se comprar é dele. Faz parte do show, né? Mas de qualquer maneira, um abraço para o Marcelo. Mas eu tenho uma coincidência daquilo que você falou, Isaías, comigo também aos 12 anos de idade. Aos 12 anos de idade eu estava no então segundo ginásio, né, da Academia de Comércio em Juiz de Fora. E eu exemplo do nosso querido Luiz Aibinder, eu não era muito... Eu estudava para passar, você está me entendendo? Preguiçoso, era preguiçoso mesmo. Então, mas dava, mas então não era nem de longe o melhor dos alunos e tal, né?
E de repente veio um concurso dentro da academia, que é a faculdade, você vai até, né, hoje, dos padres, um abraço aos padres redentoristas, e veio o concurso daqueles idos lá, se não me falha a memória, de 1962, estou velhinho, né? Então veio o concurso de você escrever sobre honestidade profissional. E eu escrevi, eu sempre escrevi bem, e eu escrevi uma crônica lá e tal, mas no dia de saber quem é que ia ganhar o concurso, eu não pude ir porque tive uma dor de barriga, passei o dia sentado no trono. No dia seguinte eu fui, e para surpresa minha, fui eu o ganhador da medalha. Só que eu me lembro o constrangimento do professor de português quando foi me dar a medalha, porque ele esperava que alunos bem mais nota 10 fossem ganhar a medalha. Mas isso faz parte da vida, né? Verdade, aí é questão também da aptidão pessoal, né? Desenvolvimento pessoal, muitas vezes uma saída da vida, né? Resta aquela oportunidade e aquela oportunidade a pessoa se agarra, né? Eu conversava com o Lisaner Maciel, um político de grande... Extraordinário. Ele falou, Isaías, você não pode virar os seus 18, 19 anos sem ter um curso superior. Você vai ter dificuldade de... Ele falava isso comigo, Sim. né? Eu era um menino que entregava papelzinho aqui e ali na porta da fábrica. Certo. Então, quando eu consegui dar aquela professor de história, né? E eu sei que eu sou um modesto professor de história, eu não sou... Não apoiado. Não, eu sou uma pessoa, sabe? Eu sei das minhas limitações, né? Você tem uma ideia? Que bom, né? Pra você ter uma ideia, hoje, Raibin e o Rodrigo, eu voltei a estudar, né? Bacana. Eu tenho estudado hoje, final do século XV e o início do século XVI, para entender a descoberta do Brasil, porque quando eu me formei na década de 80, me informaram tudo errado. Eu sei passei disso. tudo errado para os alunos. Então hoje eu estou descobrindo que a primeira comitiva chegou aqui em 1498, mas que eles não podiam colocar o marco... Ah, mas você não sabe uma história que se deu na Bahia. Permita só apenas um adendo para você acrescentar a sua cultura de história, né? Na Bahia dizem que quando chegou ali perto de Porto Seguro, né? Sim. Ficou fundeado lá a galera. Sim. E vieram com o barquinho, né? E veio o Pedro Alves Cabral e juntamente com ele veio o Pedro Vaz Caminha, além de 3 marinheiros. E chegando lá viu o quê? Ele viu um índio, né? Então ele, né, viu que o índio era amistoso. E ele, de uma certa forma, conseguiu se comunicar com o índio e disse assim, olha, qual o seu nome? O índio falou, meu nome é Bá. Eu disse, muito bem, então é o seguinte, você, por favor, os meus marinheiros estão cansados, você é musculoso, forte, selvagem, né? Então, você, por favor, nade até a galera, né? E avise que você e o seu povo é pacífico e eu vou chamar essa ida sua a Bafoi, essa terra, Bafoi. Aí o índio olhou para ele e disse assim, olha, o senhor não leva mal não, mas índio não vai. Pode chamar de Bahia. Muita preguiça, né? É claro que é brincadeira. Quando diz o jovem, muita preguiça nessa causa, né? Eu vou propor ao professor aqui, que é história, dito no assunto. Vamos redimir a preguiça, que todo mundo está falando mal da preguiça. Pensando mal, a preguiça tinha que ser riscada dos 7 pecados capitais. É verdade, se faz necessário. Que te impede de cometer todos os outros. Aí nós vamos a um boa. Né? Aí minha mulher briga comigo, você é preguiçoso? Mas eu não fiz nada. Eu estaria agora em Porto Seguro. Sim, que beleza. Eu vou conhecer Porto Seguro. Porque mas é lindo, maravilhosa. Tem uma história, você que é história, tem uma história em Porto Seguro, tem uma moça linda, bonita, que deve ter sido maravilhosa, uma índia que se apaixonou por um português, e o português apenas marcou presença e se mandou. E aí, aquela estátua na frente do descobrimento ali, do marco do descobrimento, é porque ela seguiu, a paixão dela foi tanta que ela seguiu as ondas até se afogar. É verdade. Existe um português ali, náufrago, né, chamado Caramuru,
que depois ele foi o elo de ligação entre a primeira comitiva que veio governar o Brasil. Eu estou estudando muito em cima da obra de Eduardo Bueno, que bacana, em cima de outro historiador, para compreender isso, até para não errar mais, sabe? E aí eu resolvi lá, eu tenho uma pergunta para você que eu vou voltar já. Não sei se você vai ter coragem de responder, mas eu vou perguntar, você como professor, eu quero só esclarecimento, se é ou se não é, mas não vou falar agora. Meu caro professor Aibinda, não deixa de ser professor de psicologia, né? Sou mestre. Claro. A primeira fase, dos primeiros 4 anos, nós somos licenciados, passamos o poder da aula. O 5º ano é para clinicar. Então, é isso mesmo. O que é melhor, dar aula ou clinicar? Eu gosto mais de dar aula. De dar aula. Já dei todas as consultas que eu tinha que dar nessa vida. Gosto de dar consultas. Sim. Mas 40 anos dando consulta... Pelo amor de Deus, né? Não é chato, não, eu gosto. Sim. É um prazer enorme você tirar a pessoa... ajudar, isso que ajuda mesmo, é verdade. Sabe, se você reformular a vida, da pessoa. É uma vitória, é um salário emocional muito grande. Acredito. Agora, a aula é mais dinâmica e mais desafiadora. Sim. Porque eu deixo espaço à contestação. É verdade. Então é um ping-pong. E sobretudo, é um exercício do improviso, né? Baseado na cultura que você tem, mas na capacidade imediata de responder alguém que tem dúvida. Eu agradeço meus alunos a minha capacidade de sair bem no rádio ou na televisão. Mas não tenha dúvida. Porque eles me contestam tanto, e são pessoas de alto nível, que se eu consigo responder a eles, eu tomo aquilo como uma amostra do universo de ouvintes. Então, se eu me dou bem lá, posso me dar bem numa entrevista com rádio. Efetivo. O Rodrigo, e aí? Quais são os próximos passos? Você pretende essa coisa meio que artesanal que você faz para amigos, de um modo geral, você pretende desenvolver isso em algum momento da sua vida profissionalmente? Olha, a vontade existe, ela é forte. Realmente o ramo da cerveja ele agrega muita amizade. E seus clientes, né, por assim chamar, não são clientes chatos, eles estão sempre de bom humor, só falam de coisa boa, completamente diferente de atuar em qualquer outro mercado, como o meu mercado hoje. Certo. Você às vezes pega um cliente mais chatinho. Mais chatinho, né, que está de mau humor e torna o seu dia uma complicação. Mas eu tenho vontade sim, para daqui a alguns anos abrir o meu sonho dourado, que é realmente o que chamam de brew pub, que é um bar cervejeiro que fabrica no local a própria cerveja. Que beleza, que beleza. O governo finalmente está acordando um pouco para essas questões mais artesanais do pequeno produtor. É um movimento bem forte, não só no ramo da cerveja. Você vê aí hambúrguer, coxinha, tem vários pequenos produtores hoje mostrando o trabalho. É verdade. Então, ele agora está começando a dar um pouco mais de incentivo para o pequeno produtor conseguir dar o próximo passo, legalizar a produção, montar sua pequena fábrica e fazer essa distribuição. Esse ano virou uma lei, não sei como é que está ela na prática, mas o pequeno cervejeiro, micro e nano produtor, já consegue colocar essa produção dele no simples. Entendi. Isso vai ser um passo... Vai ser um passo gigantesco para o mercado. Um, que eles vão conseguir expandir. Dois, que, havendo repasse para o consumidor, a cerveja artesanal, que hoje é uma cerveja cara, vai chegar mais acessível para o consumidor. As pessoas que quiserem fazer contato com você, qual é o processo? Qual é a maneira mais simples? Ela pode me mandar um e-mail que eu vou ter um prazer enorme em responder. Qual é? tibiriban@gmail.com. tibiriban@gmail.com. Tibiriban, com AM, né? AM de mamãe no final. AM de M, né? M de mamãe. M de mamãe. Meu caro e querido Luiz Aibinda, grande psicólogo do Rio de Janeiro, as pessoas que quiserem frequentar os seus cursos, como devem fazer? Pode telefonar para 2285-0550, repetindo, 2285-0550, tem secretária eletrônica, deixa o telefone, fale pausadamente o número do seu telefone. Isso. E que as pessoas ficam nervosas, falam muito rápido, não dá para entender. E que depois você retorna. Eu sempre retorno. Sempre retorna, muito bem. Agora, Isaías, a pergunta que não quer calar, né? Se você quiser deixar e-mail, alguma forma de contato, fique à vontade. Mas é o seguinte, há algum tempo atrás, há muitos anos atrás, eu sou apaixonado por história, embora eu não seja professor de história. Eu sou jornalista e radialista, né? E ator. Só que esse negócio do ator já ficou para trás, há muitos anos atrás.
Então, na verdade, eu me lembro de ter lido um livro, Plínio não sei do que, não sei se o nome era esse, na época ainda lá atrás, lá em Juiz de Fora, que contestava aquele quadro da independência do Brasil, aquela pose heróica do Pedro I, em cima de um cavalo branco, numa colina, e ó, independência ou morte. Foi assim ou é verdade que ele estava atrás da moita com dor de barriga? Nenhum dos dois fatos é fato. Aquele quadro foi pintado já no final do Império, né? Entre 1888, né? Vários quadros, inclusive, foram pintados de maneira com tema retroativo, porque tem a ver com a chegada da família real ao Brasil fugindo de Napoleão, em 1808. Né? O Aybinder tem uma parte. Não, eu tenho algumas informações sobre esse quadro. Esse quadro foi pintado por Pedro Américo 80 anos depois. 80 anos depois. E, portanto... Dom Pedro veio de São Paulo para o Rio de mula, porque era mais confortável do que cavalo. Sim. Aquela paisagem que tem uma casa lá em cima não tem nada a ver com o local ideal. Sei. E quando ele teria dado aquele grito de piranga que ele não deu, ele estava saindo do banheiro, que ele estava com perigo. É o que falaram, é o que eu li. A farda... Mas ele estava de calça ou sem calça? Ele já estava com o do cinto àquela altura. A farda dos militares que o cercavam não era compatível com a farda usada na época. Aquilo é uma ficção. Uma ficção, né? É um ato de heróico, né? Pintura. Buscando o heroísmo, né? O Brasil sempre faz isso. Sempre faz isso. Mas Tiradentes também. Tiradentes também, todo esquartejado, também não foi esquartejado. Não, fizeram a semelhança de Cristo. Semelhança de Cristo, Ele estava com barba raspada e cabeça raspada. Ali por conta até do positivismo, que os chamados republicanos precisavam fazer a transformação do herói, né? Porque o Tiradentes, por exemplo, de 1792 até 1889, mais de 100 anos, ele ficou obscuro na história do Brasil. Né? A não ser a maçonaria e determinados segmentos que ainda mantinham uma certa visão dele, né? Ninguém sabe exatamente quem foi esse sujeito, mas tem essa ideia de que foi um alferes, um debatedor, né? Mas aquele rosto já é um rosto aproximado de Jesus Cristo, né? Para impactar. Para impactar, né? E esses quadros todos, eles foram reproduzindo a primeira missa do Brasil, 1565, então ela é pintada evidentemente, né? Anos e anos depois, né? E assim nós temos várias obras, sobretudo daquele período do primeiro e do segundo império, né? Que vai dos dois Dom Pedro, né? Dom Pedro I e Dom Pedro II, que vai retratar, vai mostrar fatos, né? Importantes da história, mas já com uma outra postura, até uma postura de exaltação, né? Uma postura de bravura, né? E outras questões mais importante para valorizar os vultos ali homenageados. Maravilha, eu quero agradecer a cada um de vocês, muito obrigado, professor Isaías Nascimento, muito obrigado, meu caro psicólogo Luiz Aybinder, muito obrigado, Rodrigo, pela participação, Rodrigo Carvalho. E estamos chegando aí ao final do programa do dia de hoje, agradecendo, e eu estou muito feliz porque cada vez mais a gente está tendo aqui novos ouvintes, novos espectadores, pessoas novas agregando-se ao programa. Um abraço para o Fábio Paixão Pereira, para Ian Brunet também, um abração grande. E minha gente, estamos chegando ao final do programa do dia de hoje. Amanhã nós estaremos aqui a partir de 8 horas, lembrando que esse programa fica no Facebook, nos 4 perfis, quer dizer, são 2 perfis e 2 páginas, né? Fernando Sérgio Grandinetti Pinto, Fernando Sérgio Grandinetti Pinto 2, Fernando Sérgio Comunicador e Fernando Sérgio Radialista. Lembrando também que fica no YouTube, é só você acessar Fernando Sérgio, ou programa Fernando Sérgio, ou programa Fernando Sérgio ao vivo. Estando lá, por favor, se inscreva. A todos um grande abraço, bom dia Rio de Janeiro, bom dia Brasil, bom dia mundo inteiro. Aliás, uma explicação,
ao nosso querido Marco Silva lá nos Estados Unidos, que ele em determinado momento disse: Fernando, bota mais a Samira aí, esse programa só tem marmanjo. Foi ontem. E eu queria dizer que a Samira ela prefere ficar nos bastidores, mas quando pode ela vai e ela aparece. Né, Samira? Dá um abraço aí para o Marco Silva e a todos vocês, nosso carinho, nosso abraço. Namastê.